Capítulo 13. Voltamos à base a tempo de assistir ao Logsar, às cerimônias do Ano Novo. Tudo tinha de ser limpo e arrumado. No 15º dia, o Dalai Lama foi à catedral para um certo número de serviços religiosos. Terminados esses, saiu a público para fazer o circuito de Barkor, a entrada circular que passa fora de Jokang e dos passos do conselho. Circunda o mercado e vai terminar perto das grandes casas de negócios. Nessa altura das celebrações, a solenidade dava lugar aos festejos. Agora que os deuses estavam pacificados, era a vez dos prazeres e divertimentos. Armações imensas com cerca de 10 ou 12 metros de altura suportavam imagens feitas de manteiga colorida. Algumas das armações tinham quadros de manteiga, baixos relevos com várias cenas dos nossos livros sagrados. O Dalai Lama passeava por entre elas e examinava-as todas. O lamastério que apresentava o modelo mais belo conquistava o título de melhor modelador de manteiga do ano. Nós, em Shakpuri, não estávamos interessados nesses carnavais que nos pareciam infantis e de forma nenhuma divertidos. Nem nos interessava também a parte dos festejos em que cavalos sem cavaleiros galopavam em competições pelas planícies de Lhasa. Estávamos mais interessados nas figuras gigantescas que representavam personagens das nossas lendas. Essas figuras eram construídas sobre uma armação de madeira livre que constituía o corpo, sobrepujada por uma cabeça enorme e realística. Dentro da cabeça instalavam-se lamparinas de manteiga que brilhavam através dos olhos e que, ao bruxulear, pareciam fazer os olhos mover-se de um lado para outro. Dentro da armação ia um monge em andas com os olhos a espreitar precariamente através de uma abertura a meio da figura. Os infelizes estavam sujeitos a toda espécie de acidentes, ou metiam uma das andas num buraco do caminho e ficavam equilibrados num pé só, ou uma das andas escorregava em qualquer substância viscosa caída no chão. Uma das piores coisas que lhes podia acontecer era as lâmpadas soltarem-se com qualquer safanão e tocarem fogo na figura. Uma vez, conseguiram persuadir-me a tomar conta da figura de Buda, deus da medicina. A figura tinha cerca de 8 metros de altura. As roupagens amplas enrodilhavam-me à volta das andas e à roda de mim esvoaçavam as traças, porque as roupagens tinham estado guardadas muito tempo. Com os meus movimentos incertos e sacudidos, uma poeirada desprendia das dobras e eu espirrava. A cada novo espirro, mais me convencia de que ao próximo ia cair. Cada espirro originava um novo safanão e aumentava o meu desconforto, fazendo pingar manteiga quente das lamparinas sobre a minha cabeça raspada e sofredora. O calor era terrível. Pilhas de roupas velhas e bolorentas, enxames de traças de manteiga quente. Normalmente a manteiga das lamparinas é sólida, exceto uma pequena porção à volta do pavio, mas com o calor sufocante tinham se derretido a toda. A pequena fenda a meio da figura não estava bem em frente dos meus olhos e eu não podia largar as andas para corrigir, de forma que não via senão as costas da figura à minha frente, que pela forma como saltitava e se balançava, devia estar a causar desconfortos semelhantes ao pobre diabo que lá ia dentro. Mas com o Dalai Lama observar a procissão, não havia outra coisa a fazer senão aguentar, sufocado pelas roupagens e meio assado em manteiga derretida. Com o calor e o esforço, estou convencido de que perdi quilos nesse dia. Um alto lama disse-me certa vez: "Ó Lobsang, representou as maravilhas, dava um excelente comediante." Não lhe disse que as evoluções que tanto o tinham divertido estavam longe de serem voluntárias. E desde esse dia nunca mais ninguém conseguiu fazer com que eu levasse uma figura. Algum tempo depois das festas, talvez uns 5 ou 6 meses mais tarde, levantou-se um vendaval tremendo. Eu estava no telhado de um armazém a aprender a arte de assentar folhas de ouro para a calafetagem. O vendaval apanhou-me e atirou-me daquele telhado para outro, 7 metros mais abaixo. Outro sopro tirou-me sobre o beiral e dali para a vertente da Montanha de Ferro, só vindo a parar cá embaixo do lado da estrada de Lingkor, a uns 120 metros. O terreno era pantanoso e caí com a cara na água. Tentei levantar-me meio atordoado, mas a dor era excessivamente aguda, quando tentei mover os braços e o ombro esquerdos.
Não consegui pôr-me de joelhos, depois de pé e cambaleei ao longo da estrada. A dor me perturbava, não conseguia raciocinar com clareza, e meu único pensamento era chegar ao alto o mais depressa possível. Cambaleei e tropecei cegamente até cerca de meio caminho andando, encontrar um grupo de monges que vinha ver o que me acontecera, a mim e a outro rapaz. O outro caíra em cima das rochas e estava morto. A mim transportaram-me o resto do caminho até os aposentos do meu guia. Examinou-me rapidamente. Pobres rapazes, não os deviam ter mandado lá para fora com um vendaval destes. Depois olhou para mim, Lobzang, quebrou um braço e uma clavícula. Temos de os encaixar e vai doer um pouco, mas só o indispensável. Enquanto falava, e quase antes de me dar conta do que ia acontecer, já ele tinha ajustado a clavícula e estava a atar as talas que haviam de levar o osso ao seu lugar. O braço doeu mais, mas também não levou muito tempo para consertar. Fiquei deitado sem fazer coisa alguma durante o resto daquele dia, mas ao romper da manhã seguinte, o lama Miguel Dundup veio ter comigo e disse-me: não podemos deixá-lo atrasar-se aos seus estudos, Lobzang, de forma que vamos ficar aqui, ambos aqui e estudar juntos. Como todos nós, você oferece uma certa resistência a aprender novas matérias, de forma que, para começar, vou eliminar hipnoticamente esse antagonismo ao estudo. Fechou as portadas das janelas de forma que o quarto ficou mergulhado em escuridão, só mitigado pelas luzinhas das lâmpadas do altar. Foi buscar uma caixinha que colocou à minha frente. Julguei ver luzes brilhantes, luzes coloridas, tiras e barras de cor, e depois tudo pareceu terminar numa explosão brilhante e silenciosa. Só devo ter acordado muitas horas mais tarde. A janela estava outra vez aberta, mas as sombras purpúreas da noite já começavam a encher o vale fronteiro. Dos lados da potala viam-se cintilar pequenas luzes à volta dos edifícios à medida que a guarda da noite fazia a sua ronda para certificar-se de que tudo estava em ordem. A minha vista estendia-se através da cidade, onde igualmente a vida noturna começava. Nesse momento, meu guia entrou no quarto. Olá, decidiu então voltar a nós. Chegamos a pensar que tinha achado os campos celestiais tão agradáveis que havia decidido ficar por lá um tempo, mas suponho que está esfomeado como de costume. Agora que ele me lembrava, percebi que de fato estava com fome. Em breve me trouxeram comida e ele foi falando enquanto eu comia. De acordo com a lei das probabilidades, depois de uma queda daquelas, você devia ter deixado esse corpo, mas as estrelas dizem que há de viver mais tempo e vir a morrer no país dos peles vermelhas, Estados Unidos da América, daqui a muitos anos. Então, agora rezando um serviço pela alma do que não ficou, o outro morreu instantaneamente. A mim queria parecer-me que os felizardos eram os que tinham partido. As minhas experiências pessoais de viagens astrais tinham me parecido sempre muito agradáveis. Mas depois lembrei-me de que poucos dentre nós gostam da escola, mas que temos de frequentá-la, quer gostemos, quer não, para aprender. E o que é a vida terrena senão uma escola, e bem severa? Aqui estou eu com 2 ossos partidos e tendo de continuar a estudar. Durante 2 semanas, tive de estudar com intensidade ainda maior que habitual, e explicaram-me que era para evitar que meu cérebro pensasse demasiadamente nos meus padecimentos. Ao fim das 2 semanas, os ossos tinham se solidificado, mas sentia-me rígido e tanto os ombros como o braço me doíam bastante. Uma manhã, quando entrei no quarto, o lama Miguel Dundup estava lendo uma carta. Olhou para mim quando entrei e disse: Lobzang, temos um pacote com ervas destinadas à sua nobre mãe. Você mesmo pode ir entregá-lo e passar lá o dia. Tenho certeza de que meu pai não está muito interessado em ver-me, respondi. Ignorou-me completamente quando cruzei com ele as escadas de Potala. Pois claro que ignorou. Ele sabia que você acabava de sair da presença do mais precioso. Sabia que você tinha sido particularmente favorecido, de forma que não podia dirigir-lhe a palavra a menos que eu estivesse na sua companhia, uma vez que sou seu guardião por ordem do mais precioso. Olhou para mim e os lábios engelharam-se-lhe num sorriso. Além disso, seu pai amanhã não estará em casa, partiu para Yangtze, onde se demorará alguns dias. Na manhã seguinte, o meu guia inspecionou-me e murmurou: está um pouco pálido, mas está limpo e bem arranjado, e isso geralmente impressionava bem as mães. Aqui tem um lenço, e não se esqueça de que agora um lama e tem de apresentar todas as regras. Veio para aqui a pé, mas hoje irá até lá montado num dos melhores cavalos brancos. Leve o meu, que precisa de exercício.
O saco de couro com as ervas que me entregavam a partida tinham sido embrulhado num lenço de seda em sinal de respeito. Mirei-o com dúvida sem saber como havia de manter o lenço limpo até chegar a casa. Por fim, decidi guardar o lenço no bolso do hábito até chegar perto dela. Descemos a vertente, o cavalo branco e eu. No meio da encosta, o cavalo parou e voltou a cabeça para me mirar bem. Ao que parece, não ficou impressionado com o que viu, porque soltou um relincho e apressou-se outra vez estrada abaixo, como se não pudesse suportar olhar-me por mais tempo. A minha opinião sobre ele não era muito melhor. No Tibete, os monges mais ortodoxos cavalgam em mulas, uma vez que estas são assexuadas. Os lamas, que são rigorosos, montam cavalos ou pôneis machos. Quanto a mim, preferia andar a pé sempre que possível. Ao fim da encosta, voltamos à direita. Suspirei com alívio, porque o cavalo concordou comigo em voltar à direita. Provavelmente porque o Lingkhor é sempre atravessado de esquerda para a direita por motivos religiosos. Voltamos então à direita e atravessamos a estrada da cidade de Drepung para continuar ao longo do circuito de Lingkhor. Ultrapassamos a Potala ao longo da estrada da Índia, deixando à nossa esquerda o Kalinshu e à nossa direita e o Templo da Serpente. Da entrada da minha velha casa, um pouco mais adiante, os criados viram aproximar-se e correram a abrir os portões. Entrei a cavalo no pátio, muito senhor de mim, e ansioso por não cair do cavalo, mas felizmente um criado segurou o animal enquanto eu desmontava. O despenseiro e eu trocamos com gravidade os lenços cerimoniais. Abençoada seja essa casa e todos os que nela vivem, nobre lama médico, disse o despenseiro. Que a bênção de Buda, o puro onisciente, desça sobre você e o mantenha saudável, respondi. Nobre senhor, a minha ama ordenou-me que o conduzisse imediatamente à sua presença. Lá fomos, ele à frente e eu atrás, como se eu não soubesse o caminho, enquanto eu tentava o melhor que podia embrulhar o saco de ervas outra vez no lenço. Subimos as escadas até o melhor quarto da minha mãe. Quando eu era meramente um filho, nunca ali fui admitido, pensei eu. O meu segundo pensamento foi virar as costas e correr a bom correr dali para fora. O quarto estava cheio de mulheres. Ainda não me refizera do susto e já minha mãe se aproximava e fazia reverência. Nobre senhor e meu filho, as minhas amigas estão aqui para ouvir da vossa própria boca o relato da honra que vos foi conferida pelo mais precioso. Nobre mãe, as regras da minha ordem proíbem-me revelar o que foi me dito pelo mais precioso. O lama Miguel Dondupi ordenou-me que vos trouxesse esse saco de ervas e que vos apresentasse o seu lenço de saudação. Nobre lama e filho, essas senhoras viajaram de muito longe para vos ouvir falar sobre o templo interno e o mais precioso que o habita. É verdade que ele lê revistas indianas e é verdade que ele tem um vidro com o auxílio do qual se pode ver através das paredes de uma casa? Senhora, não sou mais que um pobre lama médico recentemente chegado das montanhas. Não me é falar das atividades do general da nossa ordem. Vim aqui simplesmente como mensageiro. Uma moça aproximou-se de mim e disse, não se lembra de mim? Sou a Yaso. Para dizer a verdade, mal a reconhecia, que tal forma tinha crescido, tornando-se tão decorativa. Fiquei apreensivo. 8, não. 9 mulheres constituíam um problema complicado demais para mim. Com o homem sabia como havia de comportar-me. Mas mulheres olhavam para mim como se eu fosse um petisco saboroso e elas lobos famintos da planície. Só havia uma coisa a fazer, bater em retirada. Nobre mãe, comecei, a minha mensagem está entregue e o tempo de voltar aos meus deveres. Estive doente há algum tempo e tenho de me recuperar. Com essas palavras fiz uma referência na direção das senhoras, voltei-me e afastei-me tão depressa quanto a decência me permitia. O despenseiro tinha voltado ao meu escritório e um dos criados trouxe-me o cavalo. Ajude-me a montar, pedi, pois parti há pouco um braço e um ombro e mal o posso fazer sozinho. O rapaz abriu o portão e afastei-me a cavalo no momento em que a minha mãe aparecia no balcão e me gritava qualquer coisa que não percebi. O cavalo voltou à esquerda de forma a podermos viajar outra vez para a direita ao longo da estrada de Lingkhor. Fui cavalgando lentamente porque também não queria voltar cedo demais. Passei o Gyupolinga, passei o Muro Gompa até fazer o círculo completo. Uma vez de volta à Montanha de Ferro, dirigi-me logo aos aposentos do lama Miguel Dondupi.
Que é isso, Lobisang? Está com um ar tão assustado, como se todas as almas errantes tivessem andado a perseguir pelas ruas da cidade? Assustado? Assustado? A minha mãe tinha lá um rebanho de mulheres, e todas as querem fazer perguntas sobre o mais precioso e sobre o que ele tinha me dito. Só lhes disse que as regras da ordem não me consentiam falar nisso, e fugi enquanto ainda estava salvo, com aquelas mulheres todas a olhar para mim. O meu guia desatou a rir. Quanto mais olhava para ele, espantado, mais ele ria. O mais precioso, queria saber se você estava finalmente integrado aqui, ou se ainda tinha pensamentos voltados para o seu velho lar. A vida religiosa tinha baralhado os meus valores sociais e as mulheres para mim eram criaturas estranhas e ainda são. Mas eu estou em casa. Não sinto qualquer desejo de voltar à casa do meu pai. A visão de todas aquelas mulheres pintadas com adornos nos cabelos e a maneira como olhavam para mim como se eu fosse um gordo carneiro e elas carniceiros de show. Às vezes guinchavam e aqui a minha voz baixou num sussurro, as cores astrais horríveis. Ó nobre guia! Não falemos mais do assunto. Mas durante os dias seguintes, não me consentiram que me esquecesse. Ó Lobisang, a fugir de um grupo de mulheres. Ou então, Lobisang, gostaria que fosse hoje visitar sua nobre mãe. Ela tem visitas e precisa de alguém que as distraia. Capítulo 14. Uma manhã encontrava-me em paz com o mundo e pensando na melhor maneira de preencher meia hora vaga antes do próximo serviço. O Lama Miguel Dundup veio ter comigo. Vamos dar uma volta, Lobisang. Tenho um pequeno trabalho para você. Fiquei satisfeito com a oportunidade de sair com o meu guia. Quando chegamos à estrada, viramos à direita, seguimos ao longo de Parco Kalin, atravessamos a aldeia de Shoa e a ponte de Turquesa e voltamos a virar à direita ao chegar à casa de Dorin. Chegamos assim às proximidades da velha missão chinesa. Enquanto nos aproximávamos, o Lama Miguel Dundup disse-me: como lhe disse, chegou uma missão chinesa. Vamos dar uma vista de olhos para ver como são eles. A primeira impressão foi muito pouco favorável. Dentro da casa, muitos homens afamavam-se com um ar arrogante a abrir caixas e embalagens. Parecia trazer com eles armamento suficiente para equipar um pequeno exército. Como eu era ainda um rapaz, podia usar métodos de investigação que seriam impróprios num adulto. Caminhei pelo quintal e aproximei-me silenciosamente de uma janela aberta. Fiquei algum tempo a observar até que um dos homens me viu. Praguejou em chinês, sugerindo grandes dúvidas quanto à pureza dos meus ancestrais e deixando pouca dúvida quanto ao meu futuro. E pegou na primeira coisa que lhe veio à mão. Corri antes que tivesse a oportunidade de lançá-la à minha cabeça. Outra vez na estrada de Liquicor disse para meu guia: como as auras dele se tornaram vermelhas e as facas com que se adornam. Durante todo o percurso de regresso, o Lama Miguel Dundup manteve-se pensativo. Depois da ceia disse-me: tenho estado a pensar nos chineses. Vou sugerir ao mais precioso que utilize os seus dons especiais. Acha que será capaz de os observar através de um biombo se a coisa se puder arranjar? Se acha que posso, eu posso. No dia seguinte não vi o meu guia, mas no seguinte ele me deu lições habituais durante a manhã e depois do almoço. Disse-me: vamos sair outra vez essa tarde, Lobisang. Aqui está um lenço da melhor qualidade, de forma que não precisa ser clarividente para adivinhar aonde vamos. 10 minutos para se aprontar e depois venha ter comigo no meu quarto. Primeiro tenho de ir falar com o abade. Mais uma vez descemos o vertiginoso caminho que se precipita pela encosta abaixo. Entramos por um atalho do lado sudoeste do nosso monte e pouco depois chegávamos ao Norbulinga. O Dalai Lama gostava muito desse Parque das Joias e ali passava a maior parte do seu tempo livre. A Potala, vista de fora, é um palácio magnífico, mas lá dentro é abafado porque a ventilação é insuficiente e há lamparinas de manteiga a mais acesas por um tempo excessivo. Durante o curso dos anos, muita manteiga pingou no chão, e não é raro ver um digno lama descer majestosamente numa das rampas interiores, pisar um pouco de manteiga coberta de pó e chegar ao fundo da rampa com um ó de espanto que certa porção da sua anatomia entra em contato com o chão de pedra. O Dalai Lama não gostava de correr o risco de sujeitar-se a espetáculo tão pouco edificante e por isso ficava em Norbulinga sempre que lhe era possível. Esse Parque das Joias é circundado por um muro com uns 4 metros de altura e tem pouco mais de 100 anos.
O palácio, de torreões dourados, consiste em 3 edifícios usados para fins oficiais e de Estado. Há ainda uma cerca interna também limitada por um alto muro e usado pelo Dalai Lama como jardim de recreio pessoal. Alguns autores têm escrito que os funcionários estavam proibidos de penetrar nesse santuário. Ora, isso não é verdade. O que é verdade é que lá dentro estão proibidos de mencionar qualquer assunto oficial. Eu próprio ali estive umas 3 vezes e conheço bem o jardim. Tem um belíssimo lago artificial com 2 ilhas, cada uma delas com o seu pavilhão. No canto nordeste, um passadiço de pedras permite que se chegue às ilhas e aos seus respectivos pavilhões. O Dalai Lama passava muito tempo numa das ilhas e ali gastava muitas horas do dia em meditação. Dentro do parque havia um quartel, onde se alojava um corpo de cerca de 500 homens, que constituía a guarda pessoal do Dalai Lama. Foi a esse lugar que o Lama Miguel Dundupi me conduziu na minha primeira visita. Atravessamos os portões ornamentais que abriam para a cerca interna. Os lagos plácidos pareciam espelhos de metal polido. As pedras do passadiço tinham sido recentemente caiadas e por elas nos dirigimos à ilha mais distante, onde o mais precioso se encontrava, mergulhado em meditação. Quando nos aproximamos, levantou a cabeça e sorriu. Ajoelhamo-nos e dispusemos a seus pés os nossos lenços. Pediu-nos que nos sentássemos à sua frente e tocou a campainha para que nos trouxesse o chá amanteigado, sem o qual nenhum tibetano pode conduzir uma discussão. Enquanto esperávamos, falou-me dos vários animais que tinha no parque e prometeu-me que mais tarde nos havia de mostrá-los. Com a chegada do chá e logo que o lama me servia, partiu, o Dalai Lama olhou para mim e começou. Disse-me o nosso bom amigo Miguel, que não gosta das cores aureolares da delegação chinesa. Disse-me ainda que verificou que trazem muitas armas. Até agora, em todas as provas, tanto secretas quanto não secretas, a que foi submetido para verificar a sua clarividência nunca falhou. Qual é a sua opinião acerca desses homens? Fiquei contrafeito porque não gosto de dizer a terceiros, exceto ao Lama Miguel Dundupi, o que vejo nas cores e o que significavam para mim. Se uma pessoa não pode ver por si mesma é porque os fados não a destinam a que saiba. Mas como pode dizer-se uma coisa dessas a um chefe de Estado? Particularmente um chefe de Estado que não é clarividente. Ao Dalai Lama respondi da seguinte maneira: muito honrado e precioso protetor, a minha habilidade para a leitura das auréolas dos estrangeiros não é notável, não sou digno de exprimir uma opinião. Tal resposta de nada me serviu. O mais precioso respondeu simplesmente: alguém que como você possui talentos especiais aumentados pela aquisição das artes antigas, tem o dever de falar, para tal foi treinado, diga-me o que viu. Muito honrado, precioso protetor, esses homens têm intenções malévolas. As cores das suas auréolas mostram traição. O Dalai Lama pareceu-me satisfeito. Bom, repetiu-me o que disse a Miguel. Amanhã ficará oculto por trás daquele biombo e observará os chineses enquanto estiverem aqui. Temos de ter a certeza. Esconda-se agora, para vermos se ficará suficientemente encoberto. O meu esconderijo era pouco seguro, por isso chamaram-se criados e mudaram as posições dos leões chineses, de forma que eu ficasse completamente oculto. Encontraram alguns lamos numa espécie de ensaio, como se fossem a delegação visitante. Tentaram o mais que podiam localizar o meu esconderijo. Consegui apanhar um deles a pensar: promoção para mim se eu puder ver. Mas não teve a sua promoção porque estava a olhar no sentido oposto. Finalmente, o mais precioso deu-se por satisfeito e mandou-me sair do esconderijo. Falou durante alguns momentos e disse-nos que voltássemos no dia seguinte, quando a delegação chinesa o fosse visitar numa tentativa de forçar um tratado com o Tibete. Assim, com tal perspectiva à nossa frente, despedimos-nos do mais precioso e partimos pela encosta acima. No dia seguinte, por volta das 11 horas, tornamos a descer a encosta rochosa e ao entrar na cerca interna. O Dalai Lama sorriu para mim e disse-me que eu tinha de comer qualquer coisa, e eu bem podia aproveitar um pouco de comida antes de me esconder. A uma ordem sua trouxeram-nos manjares bastante apetitosos, víveres enlatados da Índia, não sei como se chamam, só sei que constituíam uma mudança de alimentação bastante bem-vinda, fartos como estávamos de chá de sampa e nabos.
Assim fortalecido, já me sentia mais capaz de enfrentar com confiança algumas horas de imobilidade. Para mim, como para qualquer lama, a imobilidade completa não constitui problema. Só podemos meditar completamente quietos. Desde tenra idade, desde os 7 anos para ser exato, tinha aprendido a ficar sentado sem mexer um músculo, durante horas a fio. Colocavam-se sobre a cabeça uma lamparina de manteiga acesa e eu tinha de ficar quieto na posição de lótus até a manteiga acabar. Isso podia durar até umas 12 horas, de forma que 3 ou 4 horas não constituíam qualquer dificuldade. Exatamente à minha frente, o Dalai Lama sentou-se na posição de lótus sobre o seu trono e a uns 2 metros acima do chão. Ficamos imóveis. De lá de fora chegavam até nós gritos e exclamações em chinês. Vim a saber mais tarde que os chineses mostravam saliências suspeitas sobre as suas vestes e que tinham sido revistados em busca de armas. Só depois da revista for-lhes permitida a entrada na cerca interna. Viu-os chegar, conduzidos pela guarda pessoal, atravessar o passadiço e chegar ao pórtico do pavilhão. Um alto lama entoou Om Mani Padme Hum. E os chineses, em vez de repetir a mesmo mantra, como manda a cortesia, usaram a fórmula chinesa Omi Tojo, o que quer dizer ouve-nos, ó Buda Amida. Pensei para comigo mesmo, Lobisang, o seu trabalho vai ser fácil, eles mostram logo a entrada à sua verdadeira face. Do meu esconderijo observava o tremeluzir das auréolas, o seu lustre opalescente rajado de vermelho sujo. O turbilhonar túrgido de pensamentos cheios de ódio. Bandas e estrias de cores pouco agradáveis, não as cores puras e claras dos altos pensamentos, mas os tons pouco saudáveis, contaminados daqueles cujas forças vitais são devotadas ao materialismo e à maldade. Tratava-se evidentemente de pessoas de quem podia dizer-se que ocultavam pensamentos malévolos atrás de falas mansas. Ao mesmo tempo ia observando o Dalai Lama. As suas cores mostravam tristeza por se lembrar do passado, dos dias vividos na China. Tudo o que via do mais precioso me agradava, o que não é de surpreender, pois é o melhor chefe que o Tibete jamais teve. Era um homem irritável, com um gênio às vezes violento, e nesses momentos as suas cores mostravam relâmpagos vermelhos. Mas a história mostrará que nunca o Tibete teve um Dalai Lama melhor, mais devotado aos interesses do seu povo. É certo que eu tinha grande afeto, um afeto só menor do que o que devotava ao Lama Miguel Dundupi, por quem eu sentia mais que afeição. Mas a entrevista foi se arrastando até o fim inútil porque aqueles homens não vinham com amizade, mas com inimizade. O seu único pensamento era obter os resultados que pretendiam, sem se preocuparem demasiadamente com os métodos a empregar. Queriam territórios, queriam dominar a política do Tibete e, sobretudo, o ouro. De há muito que esse último constituía para os chineses uma atração irresistível. No Tibete, há centenas de toneladas de ouro que nós consideramos um metal sagrado. De acordo com a nossa crença, o solo é profanado sempre que faz a mineração aurífera e o resultado é que o deixamos ficar onde está. Em certas torrentes é possível apanhar pepitas trazidas das montanhas. Na região de Shantung, vi ouro nas margens das correntes vertiginosas, amontoado da mesma maneira que a areia se amontoa nas margens de correntes comuns. Essas pepitas ou areia aurífera são utilizados por nós em ornamentos para os templos, metal sagrado para usos sagrados. Até lamparinas de manteiga são feitas de ouro. Infelizmente, o metal é tão macio que os objetos se deformam com facilidade. A superfície do Tibete é de cerca de 8 vezes a das Ilhas Britânicas. Áreas enormes estão praticamente inexploradas, mas depois das minhas viagens com o Lama Miguel Dundupi, sei onde há ouro, prata e urânio. Nunca permitimos aos povos ocidentais que levassem a cabo uma pesquisa metódica que eles tão febrilmente desejavam. Sabemos da velha lenda onde chega o Ocidente e chega a guerra. Devemos lembrar-nos, quando nos referimos a trombetas de ouro, pratos de ouro, corpos cobertos de ouro, do que o ouro não é, no Tibete, um metal raro, mas sim um metal sagrado. O Tibete podia ser um dos grandes produtores de ouro se o mundo quisesse cooperar em paz, em vez de entregar-se a lutas tão vãs pelo poder. Certa manhã, o Lama Miguel Dundupi veio visitar-me quando eu preparava para os entalhadores um velho manuscrito. Lobisang, você tem de deixar isso imediatamente.
O mais precioso mandou-me chamar. Temos de ir ao Norbulinga e analisar as cores de um estrangeiro do mundo ocidental. Tem de apressar-se, o mais precioso quer ficar conosco antes da entrevista. Nem lenço, nem cerimônia, só rapidez. Olhei pasmado para ele durante um momento e depois levantei-me num salto e gritei. Um hábito limpo, muito honrado, Lama, meu mestre, estarei pronto. Quando chegamos à presença do Dalai Lama, senti-me um pouco contrafeito, porque sem lenço para apresentar não sabia o que fazer. O mais precioso olhou para mim e sorriu. Sente-se me guiar, e você também, Lobisang. Vieram depressa. Sentamo-nos a esperar que falasse. Meditou durante algum tempo como quem põe os pensamentos em ordem. Há tempos a nossa terra sagrada foi invadida pelo exército dos bárbaros encarnados, os ingleses. Fugi para a Índia e dali viajei por muitas outras terras. No ano do Cão de Ferro, 1910, os chineses invadiram-nos como um resultado direto da invasão britânica. Voltei à Índia e ali encontrei o homem que nos vem hoje visitar. Conto-lhe tudo isso, Lobisang, porque o me guiar estava então comigo. Os ingleses fizeram-nos promessas que não cumpriram. Agora quero que você veja se esse homem fala com uma ou duas línguas. Você, Lobisang, não compreenderá sua linguagem e, portanto, não estará sujeito à influência das suas palavras. Desse biombo, você e um outro observarão sem serem vistos. Escreverá as impressões que as cores aureolares desse homem lhe sugerirem. Agora, me guiar, mostre-me o lugar onde deve esconder-se, porque ele está mais habituado com você e quero crer. Considero o Lama me guiar de um duplo superior do Dalai Lama. No meu esconderijo, começava a estar cansado de olhar à volta, de observar os pássaros e o ramalhar das árvores. De vez em quando dava dentadas furtivas num pedaço de tsampa que tinha deixado. As nuvens passavam através do céu e eu pensava como seria bom estar dentro de um papagaio e sentir-me balançar e estremecer debaixo de mim enquanto o vento assobiasse através do tecido. Subitamente eu vi um grande estrondo que me fez dar um salto. Durante um momento pensei que estava de fato num papagaio que tinha adormecido caído dele abaixo. Mas não, eram os portões da cerca interna que tinham sido abertos com estrondo e lamas de vestes douradas da guarda pessoal escoltavam um homem de aparência extraordinária. Só com dificuldade contive uma gargalhada. O homem era alto, magro, de cabelo e rosto brancos, e não tinha sobrancelhas sobre os olhos profundamente enterrados nas órbitas. Mas a maneira de se vestir, um tecido azul que eu não conhecia, com uma fila de maçanetas brilhantes à frente. O alfaiate que tinha cortado a veste deve ser muito mau, porque a gola era tão grande que tinha de ter uma dobra. Tinha também outras dobras em volta. Pensei então que os ocidentais deviam ter certos remendos simbólicos como que usamos em imitações do Buda. Bolsos, golas ou colarinhos não tinham para mim então qualquer significado. No Tibete, aqueles que não precisam de fazer trabalho manual têm mangas compridas que escondem completamente as mãos. Aquele homem tinha mangas curtas que não lhe passavam pelos punhos. E, no entanto, não pôde ser com certeza um trabalhador. As mãos parecem macias demais para isso. Talvez não saiba como vestir-se, mas a roupa do sujeito terminava onde as pernas se juntam ao corpo. Pobre, muito pobre. As calças eram apertadas demais na perna e também deviam ser excessivamente longas para ele, pois tinha sido preciso dar-lhe uma dobra embaixo. Deve sentir-se muito mal, pensei eu, apresentar-se dessa maneira à frente do mais precioso. Por que não teria pedido alguém do seu tamanho para lhe emprestar traje mais apropriado? Foi então que olhei para seus pés, estranho, muito estranho. Tinha-o coberto com uns objetos pretos curiosos, os objetos brilhantes que não se pareciam com as botas de feltro que usávamos. Acho que nunca voltarei a ver sujeito tão estranho. Automaticamente ia escrevendo as cores que via e tomando nota da minha interpretação das mesmas. O homem por vezes falava em tibetano e nada mal para um estrangeiro, mas depois voltava a recair na coleção de sons mais extraordinários que jamais me fora dado ouvir. Era inglês, como me explicou mais tarde o Dalai Lama. Mas o meu espanto maior foi quando vi o homem levar a mão a um dos remendos que tinha ao lado e retirar de lá de dentro um lenço de pano branco e, até os meus olhos atônitos, levar esse trapo a cobrir a boca e o nariz e a produzir um som como de uma pequena corneta. Deve tratar-se de qualquer espécie de saudação, pensei. Terminada essa cerimônia, voltou a colocar cuidadosamente o trapo por trás do mesmo remendo.
Mexeu noutros remendos de onde tirou alguns papéis de uma espécie que eu nunca tinha visto. Papel branco, fino, liso, e não como o nosso, que é amarelado, espesso e áspero. Como é possível escrever uma coisa daquelas? Do outro remendo tirou um pauzinho muito delgado que tinha no meio uma coisa que parecia fuligem. Com esse objeto fez umas garatujas esquisitas no papel. Pensei que não sabia escrever e que estava simplesmente a fingir. Fuligem? Quem jamais teria pensado em escrever com um pauzinho de fuligem? Basta o mais ligeiro sopro e todas as garatujas desaparecem. Tratava-se evidentemente de um aleijado, porque tinha de sentar-se numa armação de madeira suportada por 4 paus. Sentado naquela armação, as pernas ficavam pendentes. Pensei que devia ter sofrido qualquer acidente que lhe danificara a espinha, porque sua armação tinha mais 2 paus que lhe suportavam as costas. Depois de ter observado tudo isso, comecei a ter pena do sujeito. Vestuário que mal lhe servia, incapaz de escrever, e pior que tudo, nem sequer podia sentar-se devidamente, pois tinha de ter as costas apoiadas e as pernas pendentes. Movia-se muito, constantemente a cruzar e a descruzar as pernas. De uma vez, com grande horror meu, colocou o pé esquerdo de tal maneira que a sola ficou virada para o Dalai Lama. Um insulto terrível se fosse praticado por um tibetano, mas ele depressa se lembrou e voltou a descruzar as pernas. O mais precioso, sem dúvida, em homenagem, sentava-se também numa dessas armações de madeira, com as pernas penduradas. O visitante tinha um nome estranhíssimo que em tibetano se traduzia por instrumento musical feminino, mas referir-me-ei a ele como Sr. C. A. Bell. Das suas cores aureolares, verifiquei que a sua saúde era precária, provavelmente por ser forçado a viver num clima a que não estava habituado. As suas intenções pareciam boas e o seu desejo era ser útil, mas as cores mostravam que tinha medo de desagradar ao seu governo e de, com isso, afetar a sua vida. Ele queria seguir uma certa orientação, mas o seu governo estava pouco disposto a apoiá-lo, de forma que ele tinha de dizer uma coisa na esperança de que as suas opiniões e sugestões viessem a ser aceitas. Sabíamos bastante acerca desse Sr. Bell. Tínhamos todos os dados necessários, a data do seu nascimento e os vários pontos capitais da sua carreira, de forma que podíamos ajuizar da maneira da marcha dos acontecimentos. Os astrólogos tinham descoberto que ele tinha vivido no Tibete durante a vida anterior e que tinha manifestado o desejo de ser reencarnado no Ocidente na esperança de poder contribuir para uma melhor compreensão entre o Oriente e o Ocidente. Informaram-me recentemente que num livro que escreveu ele menciona esse fato. E é certo que nos sentimos que se ele tivesse podido influenciar o seu governo dessa forma como desejava, a invasão comunista de meu país não se teria efetivado. No entanto, as previsões decretavam que tal invasão havia de dar-se, e as previsões nunca falham. O governo chinês parecia estar cheio de suspeitas. Pensava que o Tibete estava negociando um tratado com a Rússia, o que não lhe agradava. A Grã-Bretanha não entraria em tratados com o Tibete, mas também não queria que o Tibete negociasse tratados com mais ninguém. Sikkim, Butão, toda a gente menos o Tibete podia entrar em alianças, de forma que os ingleses começaram a pensar em invadir-nos ou estrangular-nos. Para eles era indiferente. Esse Sr. Bell conhecia o Tibete e sabia que nós não tínhamos qualquer desejo de nos juntarmos a um lado ou ao outro e apenas queríamos que nos deixassem em paz. Viver a nossa vida à parte de todos os tratados com estrangeiros que no passado nos tinham trazido dissabores, preocupações e prejuízos. O mais precioso ficou satisfeito com as minhas informações acerca desse Sr. Bell, mas só pensava em dar-lhe mais trabalho. Temos de desenvolvê-lo ainda mais, Lobisang. Vai ver como os seus talentos lhe serão úteis quando partir para países distantes. Temos de dar-lhe mais tratamento hipnótico, temos de meter-lhe na cabeça tanto conhecimento quanto forem possíveis. Ordenou a um dos serviçais: chame imediatamente o Miguiar Dondup. Minutos depois apareceu o meu guia, sem se apressar, porque aquele lama nunca se apressava para ninguém. O meu guia sentou-se ao seu lado, em frente do mais precioso. Um assistente trouxe uma chá manteigada e coisas da Índia para comer. Quando estávamos instalados, o Dalai Lama disse: Miguiar, tinha razão, o rapaz tem de fato habilidade, mas pode aprender ainda mais e tem de aprender. Decida como achar necessário para que ele receba o treino preciso tão depressa e tão completamente quanto possível. Use os recursos que entender, porque se aproxima a hora em que o nosso país vai conhecer grandes catástrofes e temos de ter alguém para que possa manter viva as artes antigas. Assim, se acelerou o ritmo dos meus dias.
Desde então era chamado às pressas com frequência, para interpretar as cores de algum visitante, talvez um abade de um mosteiro distante, talvez o governador civil de uma província remota. Tornei-me um visitante assíduo da Potala e do Parque das Joias. Na Potala era-me permitido usar o telescópio de que tanto gostava, particularmente um modelo astronômico enorme colocado sobre um tripé pesadíssimo. Com esse passei muitas noites a observar a lua e as estrelas. O Lama Miguel Dundup e eu íamos frequentemente à cidade de Lhasa a observar visitantes. Os poderes consideráveis de clarividência do meu mestre e o seu vasto conhecimento dos homens habilitaram-no a verificar e a desenvolver as minhas interpretações. Era interessantíssimo entrar nas lojas e ouvir o lojista apregoar alto as virtudes dos seus artigos e comparar as suas palavras com seus pensamentos, que para nós não eram tão privados assim. A minha memória foi também desenvolvida por longas horas a ouvir passagens complicadas que tinham de reproduzir quase imediatamente. Durante períodos de tempo que nem eu posso calcular, vivi em transe hipnótico enquanto acólitos me liam passagens das escrituras mais antigas.